Evangelho não é entretenimento. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, recebem a palavra com alegria. Então, vou continuar falando sobre a semente que caiu sobre as pedras, pois estamos tratando da parábola do semeador. E aqui nós vemos que a semente que caiu sobre as pedras representam as pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria. Ou seja, elas gostam, elas admiram o evangelho, elas gostam da mensagem, gostam de ouvir a palavra de Deus, então recebem com alegria. E isso é maravilhoso. Só que a gente precisa tomar cuidado aqui. É que a gente não pode tratar o evangelho como se ele fosse entretenimento, como se a pregação do evangelho fosse uma palestra, como se fosse uma peça de teatro, como se a Bíblia fosse um romance, um livro de romance, de ficção científica. Mas não é isso, não é isso. Nós vemos que a palavra de Deus é palavra de vida eterna. Então a gente precisa levar muito a sério o que está escrito na palavra do Senhor. Nós vemos que na Bíblia algumas pessoas trataram a palavra de Deus como se fosse entretenimento. Nós vemos que Deus levantou o profeta Ezequiel para pregar lá na Babilônia e as pessoas iam ouvi-lo, porque elas diziam assim, ó, vamos lá ouvir o contador de histórias, o contador de parábolas. Ou seja, ele estava ali trazendo mensagem de Deus, trazendo mensagem do céu, mensagens que vinham direto do coração de Deus, e as pessoas tratavam como se fosse história da carochinha. E ainda, em outro momento, as pessoas diziam assim, ó, Deus falando para Ezequiel, as pessoas te ouvem como quem ouve canções de amor. Ou seja, as pessoas tratavam a pregação da palavra de Deus como se fosse uma música de amor. E sabe, meus irmãos, não é assim. O evangelho não é entretenimento. No Novo Testamento, o rei Herodes, a gente vê que João pregava para ele. João pregava para ele e por mais que João confrontasse ele com a sua mensagem, a Bíblia mostra que Herodes gostava de ouvir João. Porque em meio a tantas pessoas que só o bajulavam, batiam, davam um tapinha nas suas costas, João era o único que olhava nos olhos de Herodes e dizia para ele: não te é lícito tomar a esposa do teu irmão, isso é adultério. Então João falava a verdade para ele. E Herodes gostava de ouvir a pregação de João, mas ele não se arrependia. Ele gostava de ouvir, mas ele não se arrependia. Ele tratava como se fosse entretenimento. Mais tarde, quando Jesus ia ser crucificado, Jesus estava esfolado, tinha sido já batido, Jesus apanhou. E aí a Bíblia vai dizer que Pilatos mandou Jesus até Herodes. E quando Jesus chegou lá, Herodes ficou feliz. Ele disse: há muito tempo eu queria te ver. Faz tempo que eu queria te ver. Faz aí um milagre, porque eu quero muito te ver fazer um milagre. E Jesus ficou só olhando para ele e ficou calado. Jesus não fez nada. E ele dizendo: faz aí um milagre, faz aí um milagre. Faz tempo que eu quero te ver fazer um milagre. Ou seja, ele tratou o evangelho e tratou Jesus como se Jesus fosse um mágico, como se Jesus fosse alguém que fizesse truques. Ele tratou os milagres de Jesus como se fosse magia, como se fosse entretenimento. Evangelho não é entretenimento, meus irmãos. Não tratem a pregação da palavra de Deus, não tratem a palavra de Deus como se fosse apenas um entretenimento que precisa nos agradar. Não é assim. Nós precisamos dar uma resposta a Deus de arrependimento, de mudança de vida, precisamos dar uma resposta de fé. Então, trate a palavra de Deus com seriedade, como algo que é precioso, valioso para ti. Não trate como se fosse entretenimento. Não vá na igreja pensando assim, hoje o pregador não estava inspirado, não gostei. Hoje ele não era tão engraçado. Não gostei da pregação hoje, ele estava muito sério. Não gostei da pregação hoje, ele riu demais. Não trate a palavra de Deus como entretenimento. Se está escrito, receba a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, não deixa a gente tratar a fé, tratar o Evangelho como se fosse meramente entretenimento. O Senhor não precisa nos agradar, Pai. O Senhor não precisa fazer coisas que a gente goste, que chame a nossa atenção. Nós é que precisamos agradar ao Senhor, porque o Senhor é o que é o Deus da história, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a tratar com seriedade a palavra do Senhor, que possamos dar a Ti resposta de arrependimento, de mudança, que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e mudarmos de atitude, obedecermos a Tua palavra, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, se conosco a cada dia, para que assim a gente possa ter uma fé robusta, Pai, para que os problemas, para que as provações não nos afastem da presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, se vocês foram edificados por essa mensagem, faço um pedido para vocês, acesse o site prlucasfranco.com, P de pastor, prlucasfranco.com, e ali se inscreva no nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Teste ali o primeiro mês sem compromisso nenhum por apenas R$ 12,90. Você vai ter acesso ali a um acervo de aulas gigantesco, 113 aulas de muita qualidade que estão gravadas para você assistir quando quiser e quantas vezes quiser. 94 e-books que foram escritos ali com todo o conteúdo escrito de cada aula e questionários para você responder e fixar melhor no seu entendimento aquilo que aprendeu naquela aula. Então teste sem compromisso nenhum. Peço que aqueles que são alunos deixem aí nos comentários como está sendo participar da nossa plataforma do curso bíblico e teológico Fundamentos, que é semelhante à Netflix. Muito excelente o trabalho. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixe aí o seu joinha, peço que vocês deixem aí nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar para mais pessoas que ainda não nos conhecem. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma palavra de Deus. E também clica aí e ativa o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.